Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula eu vou estar falando sobre um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. Esse é o primeiro vídeo sobre os produtos notáveis. Bom, os produtos notáveis são multiplicações envolvendo polinômios, geralmente são binômios, né? Aqueles polinômios que têm dois termos, em que é possível notar, perceber alguma regularidade nessa multiplicação. O primeiro produto notável, que é o tema desta aula, é o quadrado da soma de dois termos. E esse produto notável, ele nos mostra que quando temos dois termos sendo somados e essa soma está elevada ao quadrado, podemos resolver da seguinte maneira. Como eu coloquei aqui, a mais b elevado ao quadrado é igual ao primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo elevado ao quadrado. Mas como assim, né? Nesse binômio aqui, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo. Então, eu vou realizar o produto notável através dessa fórmula, utilizando o A como primeiro termo e o B como segundo termo. Então, pelo produto notável, eu tenho que elevar o primeiro termo ao quadrado, então seria o A elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, é b elevado ao quadrado. Então, de uma forma mais arrumada, né? Porque eu tenho como multiplicar isso daqui, fica a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, de forma simplificada. E nós podemos comprovar essa regularidade através da propriedade distributiva da multiplicação. Vamos pensar agora no conceito de potenciação. A mais b elevado ao quadrado. O que seria a mais b elevado ao quadrado? A mais b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a mais b multiplicado por a mais b, né? Por quê? Porque a potenciação, quando você tem o expoente 2, significa que você tem que multiplicar a base por ela mesma, né? Duas vezes. Então, a mais b elevado ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b. E o que eu faço? O que eu faço para multiplicar dois binômios, né? Ou dois polinômios? Basta eu aplicar a propriedade distributiva. Eu vou distribuir o a primeiro, fazer a vezes a e a vezes b. Depois eu vou distribuir o b. B vezes A e B vezes B. Então, olha só, A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. Mais B vezes A também dá AB. Ou BA, tanto faz. Mais B vezes B, B ao quadrado. E aí, depois que eu aplico a propriedade distributiva, eu posso somar os termos que são semelhantes, ou seja, aqueles termos que têm a mesma parte literal. Então, eu posso somar esse mais AB com esse mais AB aqui. Vou repetir o A ao quadrado. 1AB com 1AB vai dar 2AB, mais o B ao quadrado. Então, eu cheguei à mesma resposta do que de quando eu fiz aplicando ali o produto notável do quadrado da soma de dois termos. Só que através da propriedade distributiva, o caminho é muito maior. Mas em todo o quadrado da soma de dois termos, eu posso aplicar essa regrinha, né, esse produto notável, essa regrinha, porque eu consigo chegar muito mais fácil ao resultado final. Vamos aqui para outros exemplos. Aqui eu tenho x mais 7 elevado ao quadrado. Vamos identificar aqui quem é o primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é o 7. Aqui eu tenho um binômio, né, que são dois termos sendo somados e com o expoente 2, né? Esse binômio está elevado ao quadrado. Então, eu identifico o quadrado da soma de dois termos e vou aplicar aquela regra, que seria o quadrado do primeiro termo, ou primeiro termo elevado ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é o 7, mais o segundo termo elevado ao quadrado.
Então, fica dessa forma. E aí, o que der para multiplicar aqui, eu vou multiplicar. Eu vou colocar o x ao quadrado novamente. 2 vezes x vezes 7 vai dar 14x mais 49, que é 7 elevado ao quadrado. Daqui eu não tenho mais como simplificar, porque eu não tenho mais termos semelhantes para serem somados. Vamos agora resolver o 5 mais 2m elevado ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo, que é o 5, e o segundo termo, que é o 2m, tá? Agora, vamos aplicar aí a regrinha. O quadrado do primeiro termo, né? O primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Observe que o segundo termo, ele tem o 2 e tem o m, né? Ele tem dois itens aqui. Então, eu tenho que usar os parênteses. Por quê? Porque se eu colocar só assim, ó, 2m elevado ao quadrado, só eu vou esquecer de elevar o 2 ao quadrado, né? Então, o correto, quando você tem a parte numérica e a parte literal do seu monômio, você tem que elevar ele inteiro ao quadrado aplicando os parênteses. Por isso que você vai utilizar sempre parênteses quando acontecer isso. Quando você tiver um número e uma letra, ou um número e mais de uma letra. Agora eu vou resolver aqui o que for possível. Olha, 5 ao quadrado dá 25. E a multiplicação. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então, vai dar 20m. Mais o 2m ao quadrado, tanto 2 quanto m serão elevados ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e m vai ficar m ao quadrado. Agora, eu não tenho mais como reduzir nenhum termo, então o resultado de 5 mais 2m elevado ao quadrado dá 25 mais 20m mais 4m ao quadrado. Vamos para os últimos exemplos agora. Eu tenho aqui 5x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, é o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo, que é 5x ao quadrado, e o segundo termo, que é o número 1. Agora, eu vou aplicar a fórmula, aplicar a regrinha. O quadrado do primeiro termo. O primeiro termo, olha só, ele tem o 5x ao quadrado, então eu tenho que usar os parênteses aqui. 5x ao quadrado elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, fica 1 elevado ao quadrado. Agora, como que eu vou elevar 5x ao quadrado? Quem tem dificuldade com potenciação de monômios, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar o card aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Eu tenho que colocar tanto a parte numérica quanto a parte literal elevados ao quadrado. Então, já vou resolver mentalmente. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado, quando tem dois expoentes assim, basta você multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 2, 4. Mas, agora eu vou resolver essa multiplicação. 2 vezes 5, 10. Vezes 1, 10 mesmo. Então, vai ficar 10x ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, 1. Pronto, resolvido. E agora, por último, eu coloquei uma fração aqui como o segundo termo desse binômio. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é o x e o segundo termo é a fração 1/2. Então, eu vou colocar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, quando é uma fração, também tem que usar parênteses. Fica 1/2 elevado ao quadrado. E agora eu vou resolver o que for possível. X ao quadrado, eu vou manter x ao quadrado mesmo. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes x vezes 1 dá 2x. E aqui 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Mais 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Aqui ainda dá para simplificar esse 2, né? Dividido por esse 2, que dá 1. Então, o resultado final aqui seria x ao quadrado mais x mais a fração 1/4. Bom, essa aula termina aqui. Eu vou pedir para você
comentar aqui embaixo se você conseguiu entender, se você conseguiu tirar a sua dúvida. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula!